Pode avisar, pode avisar, pode avisar, pode avisar, pode avisar, pode avisar, avisa. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Nós não sabemos ainda quando você vai nos ouvir, nos ver, mas a gente já deixa essa saudação para todos. Nós somos do Pode Avisar, um podcast voltado ao mundo dos negócios, ao mundo dos imóveis, sempre repleto de muita informação, oportunidades, novidades, tendências, trazendo gente do mercado de ótima referência. Eu sou Dimitri Brito e ao meu lado tem aqui o Jefferson Germano. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? E hoje nós temos aqui Leonardo Regis, que é um gestor de negócios, presidente do Salvador Convention Visitas e Bureau e é um multi-empresário. Léo, conta pra gente aí, por onde você quer começar contando sua história aí? Porque tem Havaianas, tem Casarão 17, tem o Convention Bureau, tem o Mariposa. Conta aí, por onde começa? Por onde a gente começa a conhecer Léo Regis? Bom, Jefferson, bom, Dimitri, cumprimentar vocês inicialmente, cumprimentar também quem está assistindo e dizer assim, é uma satisfação estar aqui com vocês, poder falar, poder trazer um pouquinho da nossa história, também trocar ideias, eu acho que isso é o mais importante. E começar a história da gente, a gente tem que começar falando de família, né? Acho que todo mundo tem uma história, iniciando com o que o teu familiar, o que teus pais fizeram. A gente tem um trabalho e uma gestão muito familiar dentro das nossas empresas e do nosso grupo. Nós somos do Rio de Janeiro, não dá para falar dos negócios da gente em primeira pessoa. A gente tem que falar do grupo John Regis. Do grupo que a gente atua, que aqui em Salvador é o grupo John Regis, é um grupo que foi criado pelo meu pai há quase 30 anos atrás. Ele trabalhou numa multinacional e fez carreira nessa multinacional, entrou como promotor de vendas, depois conseguiu galgar novos cargos, foi vendedor, foi supervisor, chegou à gerência regional dentro dessa empresa, são 11 anos de uma história muito bonita. E aí ele foi convidado a montar uma distribuidora aqui em Salvador e assim nós entramos nesse mercado aqui na cidade com distribuição. É o que a gente entende como cadeia intermediária de abastecimento, né? Você ser o braço da indústria para que você atenda o médio e pequeno varejo regionalmente. E assim nós trabalhamos com várias marcas ao longo desses anos e já temos aí em torno de 8 anos que nós nos tornamos distribuidores especializados em Havaianas, né? Que é o produto. Vocês atuam todos em Salvador e região metropolitana, é isso? Nós atuamos em Salvador e região metropolitana e nessa relação que nós criamos com a marca, a gente subdividiu a nossa família e eu comecei a tocar esse projeto de shopping center, né, que é montar comércio em shopping center, entender do segmento de shopping, ter o desafio de comercializar um produto que há 15 anos atrás não era tão comum você ter esse trabalho no Vocês foram um dos primeiros shopping a montar uma loja exclusiva Havaiana no shopping center, né? Foi no shopping da Bahia, não é isso? Exatamente, foi no shopping Center Lapa. Verdade. Né? A gente começou a fazer um trabalho com a marca Havaianas, mas nós tínhamos um desafio de ter uma velocidade muito grande no aprendizado, até porque é um produto de moda comercializado em vários canais de venda e no canal alimentar. Né? Havaianas é um dos poucos produtos de moda que você encontra no supermercado. Verdade. E que tem o seu principal player de vendas no supermercado. E aí o meu pai teve a ideia de dizer, olha, por que a gente não tenta montar um showroom no shopping center para que a gente ganhe velocidade nesse entendimento do perfil do consumidor? E assim nós montamos uma das primeiras operações do país em shopping center, com um grande desafio, ninguém acreditava no projeto, ainda não existia um modelo de franquia. Nem a própria marca entendia isso como um business de shopping, né? Não existia um modelo de franquia. Mas foi uma grande sacada, porque, na verdade, o que seu pai pensou foi ter um contato tete-a-tete direto com o consumidor final e entender o comportamento dele. Ou seja, você levou um imenso birô um observatório nato
de como o consumidor estaria ligado à marca Havaianas, que é uma marca internacionalmente extremamente reconhecida, né? Exatamente. E aí o tempo de maturação de um distribuidor Havaianas na época era em torno de 1 ano. E com essa velocidade no nosso aprendizado, em 90 dias nós fomos oficialmente nomeados distribuidores da marca, que é o que a gente trata muito sobre esse conceito do empreendedorismo, né? Que são as oportunidades. Né? Eu acho que todo empreendedor enxerga as oportunidades que passam diante dele, tem aquelas que são abraçadas e efetivadas, e tem aquelas que às vezes você perde a oportunidade. Não foi diferente no nosso segmento, a gente nasceu com esse conceito de distribuição, mas numa oportunidade a gente começou a crescer em shopping centers, e aí a gente conseguiu fazer esse trabalho de desenvolvimento da marca, e depois veio o modelo de franquias e a gente fez esse processo de migração das operações que nós tínhamos para franquias da marca, e assim estamos aí há praticamente 11 anos como franqueados da Havaianas aqui em Salvador. Ou seja, né, apesar de ser um produto que já estava bem capilarizado, vocês conseguiram inovar na estratégia que era uma estratégia meio básica, mas ninguém enxergava, né? Por que não tem uma loja especializada da Havaiana? Vende em todo lugar, só que não tem uma loja especializada da Havaiana, né? Parece tão básico e demorou tanto tempo para poder... Poderia também, não sei se chegou a ser um receio da própria Alpargatas, né? De ter de repente um cross-channel ali, uma dificuldade de por exemplo, a ponta, né, que é um pequeno varejo, tem algum choque de interesse com o consumidor. Passou na cabeça isso aí, esse receio, porque muitas marcas próprias, elas gostam de atuar em determinado canal para justamente não chocar com o intermediário principal dela. Quando você vai para frente, você define bem, você abrange todo o mercado, mas você tenta limitar um pouco a atuação do próprio com o intermediário. Chegou a ter isso aí, ou foi no início, não, vamos testar mesmo, vamos ver quais são os erros, quais são os acertos, para depois aí sim desenvolver o canal franqueado? É uma história, Dmitry, que a gente fala como o próprio consumidor começa a ter essa percepção realmente. Uma marca, todo mundo lembra do Chico Anísio, quem tem um pouco mais de idade, lembra do uso do produto, usa, né? Aquele não monocolor com a tira azul. Não tem cheiro, né? Todo mundo lembra. Exatamente. A gente não pode falar como marca, nós somos distribuidores e franqueados. Sim. Mas como consumidor, que também somos, até porque todo mundo usa, é de fato uma evolução, né, de um produto que em algum momento começou a perder participação de mercado, porque era um típico produto muito popular. Sim. E não tinha diferencial competitivo tão grande. Houve uma guinada, né, com as propagandas, que essa guinada ela se dá lá em 1990, quer dizer, com uma propaganda do Luiz Fernando Guimarães e o Bebeto. Quem é daquela época talvez lembre, em plena Copa do Mundo, Luiz Fernando Guimarães invade a casa do Bebeto e diz, o Bebeto aqui de Havaianas, e aquilo ali se tornou um marco para a marca realmente. Hoje a gente diria que era uma propaganda viral, né? Ficou viral, né? E o bacana, quando a gente pesquisa os históricos de propagandas da marca, nós não temos noção de quantos artistas já fizeram propaganda para Havaianas, e o quão legal é isso, falando como consumidor mesmo. É uma história muito bonita que qualifica a marca hoje como a marca mais amada pelos brasileiros, né? Ela consegue superar outras marcas aí super conhecidas e tem um apelo emocional muito bacana por conta da história dela, e falar como consumidor, isso a gente tem muita propriedade. É apaixonante realmente a gente representar um produto desse. Talvez por essa polaridade de artistas, como você falou, a marca tenha conseguido fazer essa transição de gerações, né? A gente falou por geração dos anos 90, que era criança naquela época, adolescente, jovem, né? Anos 2000, e a gente em pleno século XXI, em 2022, e a Havaianas continua sendo referência em propaganda, seja agora no digital, seja na mídia convencional, seja na internet, e a Havaianas continua sendo pioneira, inovadora no quesito marketing, né, Léo?
Olha que legal vocês falando da marca, entendendo esse propósito, e tem certas coisas que realmente até essa própria extensão pro infantil, quem é que não conhece a Havaianas para bebê agora? Sim, quem é que não dá de presente aquela primeira Havaianas para o bebê e não entende que aquele início de relação com a marca já é uma preparação para que aquela criança, né, quando esteja adulta, tenha essa mesma sensação e apelo emocional que nós temos com a época do Chico Anísio, para ela lembrar... É um dos poucos produtos que permeiam a vida toda da pessoa, né? A do vida início inteira da até pessoa. lá. Extremamente confortável, na moda, é um desejo de marca no exterior, né? E que você só vai usar nos seus momentos de alegria. De alegria, é verdade. Você está na praia, quando você estiver em casa. Hoje é possível usar, inclusive, no trabalho. Eu estou de Havaianas, porque existe uma linha de vestuário agora. Minha camisa é uma camisa Havaianas. Isso pouca gente sabe, né? Essa linha do vestuário sabe. Ainda não foi pulverizado pela própria marca, dizer assim, pô, eu tenho vestuário. O guarda-chuva Havaianas, o vestuário da Havaiana, né? mas diversos produtos. Fala um pouco, Léo, dessa linha de vestuário, desse novo segmento da Havaianas, que não é tão novo assim, mas que pouca gente acaba conhecendo porque não é tão divulgado, né? São caminhos que a gente entende que estão sendo trilhados pela marca, a gente apoia bastante, até porque o mercado de moda é um mercado de maior potencial econômico no mundo, a gente sabe disso, moda é referenciado, e realmente são as etapas, né? Da mesma forma que a marca começou lá atrás e passou por um processo de transição e de identidade, eu não tenho dúvida de que muito em breve ela vai conseguir se desenvolver e ser assertiva, e cabe a gente ter esse olhar como consumidor, como apaixonado pela marca, porque além de trabalhar, a gente precisa de fato gostar do que faz. Sim, com certeza, né? E é muito legal ver esse conhecimento que as pessoas e os consumidores da marca têm da história dela. Isso é muito bacana. Tem a linha masculina, tem a linha feminina, né? A masculina, a feminina, hoje é uma marca, inclusive, que faz um trabalho muito bacana, porque ela não se classifica mais como uma marca de gênero, ela é uma marca sem gênero. Então você encontra modelos teoricamente femininos com numerações extensivas até o 45. Por quê? Porque todo mundo usa, independente de raça, cor, sexualidade. Isso é uma interpretação também da gente como consumidor, que é muito bacana. Acho muito que o mundo legal, está mudando e isso é um trabalho não só social, mas um trabalho de inclusão super legal. E quem puder acompanhar, ela divulga isso nas redes sociais dela, esse compromisso que ela tem tido cada vez mais, e isso é super importante no mundo que a gente está vivendo, nas mudanças de comportamento que a gente precisa ter. Então, mais do que nunca, todo mundo usa Havaianas. E a diversidade aproximando as pessoas, né? Todos, ou seja, você não tem mais o estereótipo, né? Todo mundo pode usar qualquer tamanho, qualquer cor, né? Desde que se sinta feliz, confortável, que as Havaianas dão muito conforto e, como você falou, a gente só usa Havaianas principalmente no momento de alegria, né? Exato. Mas, Léo, me fala um pouquinho mais aí, em cima da tua trajetória, a gente ali na coxinha, quando a gente fala, né? A gente está nos bastidores. Você também é franqueado de uma grande marca de restaurantes aqui, né? Que é a Mariposa. Você levou lá para o seu grande casarão que você tem no Pelourinho. Fala um pouco de como é que você chegou no mercado de alimentos. Apesar de você estar como distribuidor, né, de vestuário, como é que você deu esse pulo, essa visão para ir para o mercado de alimentos também? Dimitri, é um pouco da história do empreendedorismo nato, né? Das oportunidades que a gente avalia aonde nós podemos nos desenvolver. Em 2013, nós fomos convidados pela marca Havaianas a sermos o franqueado da Praia do Forte. E a gente fez um trabalho interpretativo na época e a Praia do Forte não estava da maneira que ela é hoje. Enfim, a gente desistiu do negócio e deixou a oportunidade passar.
né? E acho que o que cabe aqui hoje é a gente falar muito dessa Sim, questão com certeza. de oportunidade, independente das Os desafios marcas do que empreendedor a de uma gente forma geral, né? esteja tratando, independente do tamanho do negócio ou não. Eu acho que tudo é oportunidade na vida do empreendedor. Se ele teve a oportunidade de montar uma barraquinha de cachorro-quente, que ótimo. Se ele teve a oportunidade de um food truck, ótimo. Se ele teve a oportunidade de desenvolver um grande projeto que deixou ele melhor ainda, ótimo. É disso que a gente precisa falar. E, de fato, eu abri mão de uma opção de negócio que a gente percebe que hoje tem um potencial muito bacana. E eu fui convidado pela marca, em 2018, a montar uma operação no Pelourinho, no Centro Histórico. Eles mapearam e encontraram que aquele era um ponto que eles precisavam entrar com a loja, né? Exatamente. Existe uma resistência interpretativa do soteropolitano, de que o Pelourinho não é um ambiente que tem muitos frequentadores, de que é uma região só para turista e que esse turista vai lá só para passar rapidamente. Mas eu lembrei da história da Praia do Forte e eu pensei assim, olha, eu não posso... O cavalo passar de novo selado, mas, né? É o aprendizado do que o empreendedor vai tendo com o passar do tempo, né, Léo? E quando a gente chega no Centro Histórico de Salvador, nós desmistificamos muita coisa. A primeira coisa é a dificuldade de estacionar, que em pesquisas deixa isso muito claro. O que o soteropolitano classifica como um dificultador para ele ir ao Pelourinho é o estacionamento. Mas se ele descobrir que existem mais de 1.000 vagas de estacionamentos cobertas no Pelourinho e entender aonde é a saída, para onde ele vai, eu tenho certeza que isso já é comunicação superado. e sinalização, né? Sinalização e até a comunicação ela já existe. Sim. É uma questão de vontade de ir. Esse jovem de 20, 25 anos de idade não curtiu o Pelourinho que nós curtimos. Como nós curtimos. O Pelourinho, pra gente, da nossa época, Exatamente. era o grande point, né? Porque quem Praticamente semanal. quem quer ir, vai. Vai, É uma exatamente. questão de querer ir. E isso precisa ser feito na nossa Tem cidade. muitas descobertas no Pelourinho, né? Você vai, toda vez você se depara com alguma coisa que você não tinha percebido, um restaurante, Exato, um bar. e eu me deparei com um casarão completamente, assim, ele não estava destruído, mas ele estava muito mal cuidado e ele era muito bem localizado. Casarão tem quantos anos? É um casarão que os dados dizem que ele é de 1720. Que maravilha, cara. 200 anos. E segundo a figura mais icônica do Pelourinho, uma pessoa que a gente tem que ter todo respeito, porque é a história viva, Seu Clarindo. Sim, né? Cantina da Lua. Esse casarão que nós estamos instalados foi o primeiro Senado brasileiro que se instalou ali. E é interessante porque nós pesquisamos isso e queremos até continuar fazendo essa pesquisa. Mas quem vai duvidar do Seu Clarindo? Sim. Não, ninguém vai duvidar. Ninguém vai duvidar do Seu Clarindo. E aí era um casarão grande e nós pensamos assim, olha, tudo bem, vamos ativar um ponto de Havaianas. Agora existe um outro espaço, porque o casarão era muito grande, que poderia montar outro negócio. Eu convidei Jefferson, lembra, Jefferson? Jefferson, quer ficar com a outra metade aqui? E aí realmente ele explicou, detalhou os motivos que na época da marca dele. não poderia. Eu decidi montar só a operação de Havaianas para entender, deixar a outra parte fechada. E foi uma grata surpresa o sucesso que essa loja fez antes da pandemia, né? Infelizmente, a gente só durou antes da pandemia 10 meses, mas foram 10 meses de muito aprendizado e também de uma questão de nos apaixonar pelo centro histórico. E como o negócio deu muito certo, a gente percebeu o potencial de turismo que o centro histórico tem,
nós começamos a pesquisar outras marcas. Aí vem a inquietação do empreendedor, né? Não é só porque o negócio está indo bem que você não pode diversificar e colocar outras coisas, né? Expandir. Exatamente. E aí você tem uma cidade de sol e praia, que tem o maior patrimônio artístico e cultural da América Latina, uma marca inspirada em praia, e nós conhecemos os meninos do Mariposa, uma franquia soteropolitana também inspirada em praia. Sim. E aí foi o casamento perfeito para que a gente criasse uma fan gallery. Uma sinergia muito grande, né? Dois negócios diferentes, mas bem sinérgicos. Sim, uma coisa que você me contou, né, há um tempo atrás, o Mariposa tem um cardápio que ele vai do café da manhã ao almoço e jantar, né? Você consegue navegar em vários momentos do dia, né? Então a pessoa consegue fazer várias refeições, né, naquele mesmo ambiente, né? Tem um cardápio muito diversificado, né? Exatamente, porque o soteropolitano que conhece o Mariposa lembra muito do buffet tradicional, da própria noite festiva que os mariposas que estão localizados em rua têm. E a gente trouxe um conceito diferente, que é o Mariposa Restô, né? De realmente ser um bistrô, um restô, uma coisa mais qualificada, e trazendo esse conceito também do todo mundo usa Havaianas e todo mundo também consegue ter uma gastronomia diferenciada. Então, nós vamos do café da manhã ao jantar com uma variedade de alimentação muito bacana, né? E assim, mas geralmente você precisa de uma especialização. Nós somos especialistas em comida boa, né? Acho que esse foi o grande desafio, porque uma família que chega de um navio de cruzeiro ou que está num city tour, às vezes está lá o pai, a filha adolescente, alguém menor. Então, tem hambúrguer, tem muqueca, tem japonês, tem um temaki. E Ou acho seja, que você isso, atende a todos os paladares e gostos. Isso é o que mais encanta no restaurante, é você ver uma mesa mesclada de turistas, com todo mundo comendo naquele momento, se satisfazendo daquele passeio. Mas se ele quer um poke, ele vai comer um poke. Se ele quer uma muqueca, ele vai comer uma muqueca. Os nossos pratos são individuais. Então, assim, não é aquele pensamento de que eu quero restaurante de comida baiana, eu não quero, mas vou por você. Você universaliza o espaço, né? Universalizou, né? Aí logo em frente tem uma loja de moda, você pode comprar a sua sandália. E aí surgiu a ideia do espaço de cima ser um espaço multiuso. Qual o tamanho, 1 m² mais ou menos, só para entender assim, o casarão em si? Olha, o casarão em si, na base, ele tem 380 metros quadrados. Excelente área, né? Mas ele tem 2 andares. Diz também o local exato, Léo, que eu acho que a gente não falou sobre isso. Ele fica no Terreiro de Jesus, sim, bem na direção do Cruzeiro de São Francisco, sim, e da Igreja de São Francisco. Excelente. Tem um Instagram que é muito legal, o @casarão17, e a gente tem uma varandinha em cima do casarão, que eu diria que, modéstia à parte, as melhores fotos, é o espaço mais instagramável que a gente pode ter do Pelourinho, são as fotos. Todo mundo vai para lá para tirar a foto da fachada. Casarão, todo mundo, e assim, quem pesquisar lá vai ver, inclusive alguns famosos que já passaram por lá, ali. Que é bem legal. Então essa espontaneidade das pessoas irem ao casarão é muito legal. É a nossa base estrutural, é o que nos traz para o turismo. Ou seja, falei de uma história lá familiar do meu pai que veio lá, teve uma infância muito dolorosa, mas conseguiu fazer carreira numa multinacional, montou o negócio aqui, não concentrou, teve essa habilidade de não concentrar os ovos numa cesta só, e isso foi feito uma pulverização pelas oportunidades. E acho que esse é o grande desafio, porque as dificuldades todo mundo passa. Vão existir sempre, mas né? As oportunidades, né, independente do tamanho, são oportunidades que a gente precisa abraçar. E aí você, de tanto ver turismo, tanto estar dentro do turismo, você... né? É bom lembrar que o casarão, além de ser um espaço
você decide para eventos, você promove eventos também, né? Teve a feijoada esse ano do Casarão no verão. Sim, eu me lembro, concorridíssima. Foi um sucesso no verão, teve vários Bate-fundo, pessoal. Fala aí. um pouco dessa sua experiência como empreendedor do setor de entretenimento. De eventos, né? De eventos. Isso é uma aventura mesmo que assim, é bacana, e às vezes dizem que a gente é louco, né? Mas todo empreendedor tem que ter um pouco de louco, ainda mais nesse país que a gente vive. Quando o cara começa a empreender, entender de tributação, entender de relação financeira, gestão de compras, estoque, ele começa a ver que tem que ser um pouquinho louco realmente. E aí o Casarão tem um espaço multifuncional na parte de cima, nós reformamos, e eu comecei a ter uma relação com as produtoras de eventos para que a gente pudesse ter experiências por ali. E a primeira experiência nossa foi de fato um grande sucesso, que foi a ideia de trazer uma feijoada com samba. A banda Bate-Fum abraçou o projeto, porque era um projeto a nascer, né? Mas é um projeto que restaura essa imagem do centro histórico como um ambiente que dá para fazer boas ações, que dá para trazer uma estrutura de conforto diferenciada também, e isso foi super importante. O Bate-Fum tem um resgate, tem raiz, o samba. E o interessante disso é que você trouxe o Soteropolitano. Esse evento ele foi até mais difundido e mais, acredito que abraçado pelo próprio Soteropolitano. Isso, que às vezes, como você falou, fica um pouco distante do Pelourinho no dia a dia, né? A gente trouxe o Soteropolitano, a gente trouxe o turista, a gente deu visibilidade para o centro histórico, a gente está criando um conceito de mini casa de show, que eu acho que é outra coisa importante, né? Você ter mesa, cadeira e espaço para dançar, isso não está mais tão comum na nossa cidade, é muita coisa de mesa bistrô, todo mundo em pé, que é um segmento importante, bacana, mas quando você qualifica... Bem, bebe bem, fica sentado, quem quiser dança, né? Justamente o que a gente falou antes, da pluralidade, da cada um poder, na sua praia, dentro do que você quer, e utilizar aquele espaço da sua maneira, né? Exato, e quem acompanhar as fotos nas redes sociais do próprio Feijão do Casarão, que também tem um Instagram do Feijão do Casarão, olha... Senhores de idade, dançando, curtindo, nós promovemos casamento com Feijão do Casarão. Com mesa de bolo, noiva, e fez o casamento dela com samba, porque curte a banda, e assim, virou fã do equipamento, e imagine o que é você fazer a sua festa de casamento no sábado à tarde, com uma feijoada em pleno centro histórico de Salvador. Com aquela vista maravilhosa pro Terreiro de Jesus, né? Dispensa, né? Tudo combina. Tudo combina. Tem o último evento, né? A gente vai depois do evento, mas né, dia 2 de abril é o último evento do verão, e com certeza vão ter outros eventos, né, Léo? Vão ter outros eventos, a gente tem projetos aí até o São João já, a gente já entende algumas demandas do próprio trade de turismo de Salvador, então nós criaremos um formato bacana noturno. Acho que a cidade precisa resgatar essa possibilidade do turista poder contemplar a noite de Salvador nos principais pontos turísticos dela, né? Acho que a gente tem que ter o Carmo, tem que ter o Rio Vermelho, precisamos ter o Pelourinho, tem que ter a Barra, e a gente precisa ter opções para que esse turista passe 3, 4 dias na cidade e comece a ter desejo em voltar para ficar mais tempo, para dizer assim, fui, mas não fiz tudo que eu gostaria de fazer. Faltou muita coisa para fazer, na verdade, né? E isso é super importante, é uma mudança que a gente precisa fazer, deixar fazer com que o turista saia daqui com gostinho de quero mais. E nós entraremos aí com algumas opções noturnas, a quinta do sertanejo, que está super em alta, a sexta do axé e o sábado do forró, mas muito com essa proposta de, independente da idade, você vai curtir. E os próprios senhores de idade, a gente percebeu
por essa experiência que nós tivemos no feijão, o pessoal de 70, 80 gosta de curtir muito também. E é muito para esse carente público, desse né? espaço, como Gosta. você falou. É carente. É bem carente de um espaço E desse curtir nível. em família é muito legal. Claro. As pessoas quando estão viajando, que a gente consegue trazer essa integração para que eles possam ir para um lugar que todo mundo vai curtir, é um grande desafio. E a gente sabe que isso no sul do país, quem é que não gosta de ir para curtir uma churrascada, Sim. e vai a família toda, né? A própria São Paulo, que aí dispensa referências, mas você encontra o que fazer. Quando você vem para o Nordeste, tem Ceará, tem outras situações, e a gente não pode ficar só concentrado ao turismo de massa ou ao turismo verticalizado que às vezes a gente identifica na nossa cidade. E aí, quanto Léo, mais em gente, cima melhor. E em cima disso, você já desenvolvendo, atendendo muito turista, você resolveu abraçar também o Convention Bureau, né? Então fala um pouco pra gente. Salvador Convention, Né, Bureau e Visitors, é isso? Salvador Convention e Visitors Bureau. Visitors Bureau. Conta um pouco pra gente da proposta, do propósito, né? Dos desafios, das demandas que você tem dentro dessa entidade para o turismo de uma forma geral, né? E como é que, por exemplo, o empreendedor, a gente estava falando sobre isso também nos bastidores, como é que o empreendedor pode acessar o Bureau para desenvolver seu próprio negócio de turismo, né? Dimitri e Jefferson. Na pandemia, até por conta da ansiedade, imagine nós ficarmos em casa sem fazer nada, com os nossos Foi um negócios exercício de paciência imensa. fechados Com o taxímetro ligado, né? Com o taxímetro ligado, muito bem colocado, e vendo toda a oportunidade a ser gerada no Centro Histórico de Salvador. E como isso é importante, porque tudo que é benéfico ao Centro Histórico de Salvador reflete na cidade toda. Sim. Porque o turista vem para cá e ele não abre mão de ir no Centro Histórico. Então toda a experiência positiva ali, ela vai refletir de forma positiva. O governo sabe disso, a prefeitura sabe disso, mas querendo ou não, por mais que seja fácil ir ao Pelourinho, circular o Pelourinho, tem segurança, tem tudo isso, mas ela sofre com algumas situações que, de fato, né? Pelourinho, a gente tem que ter uma responsabilidade social muito grande, a gente tem que ter um trabalho cultural enorme. Então, assim, tem muito trabalho a ser desenvolvido ali, porque a gente não pode relacionar que aquilo é um ambiente perfeito, Sim. né? Ele precisa ser melhorado. É um grande potencial, né, que precisa ser aprimorado onde você tem as dificuldades, né, onde você tem os problemas, e você tem que ir corrigindo isso, né, Léo? Exato. E aí, nós fundamos uma associação chamada ASH, que é a Associação do Centro Histórico Empreendedor, né? Existe o José Iglesias, que é o presidente da associação, eu sou vice-presidente, e existe a Simone Carrera, que é uma produtora que promove vários eventos na cidade também, que é a nossa diretora, e nós criamos um tripé ali, e hoje são em torno de 52 associados que, junto conosco, nos apoiam nessa tratativa, até porque a associação tem muito disso, né? Você tem ali as lideranças principais, quem de fato trabalha. E a gente começou a fazer um trabalho na pandemia de muita responsabilidade, e a gente conseguiu abrir portas. Enquanto algumas associações estavam precisando fazer manifestação para chamar a atenção, a gente conseguiu abrir porta na Câmara de Vereadores, na Secretaria de Cultura e Turismo, na Setur. E até pela proximidade física, né? Vocês estão ali do lado da Câmara. A importância né? do lugar. A importância de você ter uma associação trazendo essa responsabilidade foi muito significativa. Só que nós éramos só o Pelourinho e o Centro Histórico, né? Não posso falar Pelourinho, Centro Histórico como todo, mas assim, até como é um vídeo que vai ser passado para o Brasil inteiro, para situar as pessoas disso. E aí surgiu uma nova recriação do Convention e Visitors Bureau,
que são entidades espalhadas pelo mundo inteiro, né? São mais de 2.500 Conventions Visitors Bureau pelo mundo todo. Então não nasceu aqui, na verdade vocês estão agregando algo que já existe no mundo inteiro. Só né? no Brasil são 250. Só no Brasil. Olha que maravilha. Né? E o Convention, ele é um bureau de ofertas de produtos ligados ao turismo. Né? E a gente começa a criar um modelo adequado para Salvador, que não conflita diretamente com outras entidades também. O grande objetivo é, de fato, ter uma representatividade de uma entidade nacional para que a gente possa, junto às outras representatividades, que também têm as suas referências, de fato, identificar onde estão as oportunidades da nossa cidade, de Salvador mesmo, para que a gente qualifique, capacite, estruture mais ainda os empreendimentos privados da nossa cidade, porque uma coisa é inegável. Salvador está muito bem preparada para viver, para morar e para receber turistas. Sim. O que foi feito na cidade nos últimos anos, de fato, isso é reconhecido independente em todo lugar. de partido, Independente de política. É visível a olho nu. Você acabou de ter a venda do Palácio dos Esportes para ser um hotel, você teve a entrada do Fasano, primeiro do Fera Palace, depois do Fasano, né? Então, existe, né, o entendimento também da iniciativa privada que aquela é uma região que tem muito potencial, né? Muito então, potencial. se você não teria esse nível de investimento como está tendo agora. O Palácio dos Esportes acabou de ser leiloado, né? E tem também o próprio Palácio do Governador, né? Antigo Palácio do Governador, né? que vai ser 6 estrelas, né? Palácio Rio Branco. Empreendimento de altíssimo gabarito, né? Que com certeza vai trazer um turismo aí... Um raio de 600, 500 metros, bem... 4 grandes operações hoteleiras. Né? O próprio Tira-Chapéu, que também vai inaugurar ali um complexo de Sulacap também está virando um café muito interessante. A perspectiva aí anunciada pelo prefeito já de uma roda gigante. Inaugurou ontem o Polo de Economia Criativa. Sim, ali embaixo a Orla de Stella Maris está chegando aí. Os próprios beach clubs da cidade estão sendo reestruturados e a gente tem que dar esse foco. A gente sabe que existe um turismo para o litoral norte, existe um turismo muito forte para o outro lado da Baía de Todos os Santos. Esse turismo precisa continuar em evidência, porque são regiões importantes, a gente tem que tratar a nossa região de uma forma qualificada como todo, mas Salvador precisa, de fato, assumir protagonismo no fluxo de pessoas, isso de forma horizontalizada. Nós não podemos viver só do Réveillon e do Carnaval. Claro, uma cidade que tem... Primeiro que ela não é uma cidade, por ela ser tropical, tem um clima tropical, ela não é uma cidade que você tem constantes chuvas, nem sol muito forte. Ou seja, o clima sempre é ameno, né? Tem um períodozinho de chuva intensa, mas fora isso você tem sol o ano todo praticamente. E você propicia ter esse volume de turismo o tempo todo. Mas a gente sente falta também, Léo, e eu não sei quais são as grandes demandas que vocês vão tendo sobre isso, de um turismo executivo, né? A gente ficou muito tempo aí sem centro de convenções, vai voltar agora. Claro que a pandemia, infelizmente, bloqueou esse retorno mais rápido, né? Mas a gente acredita aí que, se Deus quiser, a gente está saindo dessa pandemia, as coisas vão voltar. E isso movimenta de uma forma geral, porque o turismo de negócios, ele consome muito cultura, né? Ele vem para o negócio, ele aproveita e traz a família, e naquele final de semana que ele fez a atividade lá empresarial dele, executiva, ele vai ter também o período de lazer, né? Me diz assim, qual é hoje o maior, não só gargalo, mas a maior demanda que vocês estão tentando trazer, claro, com a ajuda também dos entes governamentais, porque só os empresários não conseguem fazer as coisas, né? Dimitri, primeiro pensar no nosso aeroporto, que está super estruturado, recebeu um prêmio agora super bacana. Um dos melhores do Brasil na nota, sustentabilidade. Um dos melhores do Brasil. Tem tido uma preocupação muito grande
em trazer bons voos para cá e criar novos hubs. O que passou, passou. Sim. É pensar daqui para frente. A retomada dos voos internacionais é super importante para a cidade. Então, primeiro pensar em trazer gente. Sim. Seja pelo aeroporto, seja pela rodoviária, seja nessa motivação as pessoas chegarem a Salvador de carro, mas a gente precisa trazer gente. Quando a gente fala do turismo de negócio, claro que com o centro de convenções agora, isso tem tudo para ser retomado. Nós teremos aí prováveis 2 anos de muita coisa acontecendo no centro de convenções, porque há mais de 5 não promovíamos nada na cidade. Então todo mundo quer vir para Salvador e existe um processo de adequação também, de identidade, de criação de identidade do nosso centro de convenções. E é óbvio que o turismo de negócios ele é um grande balizador para a cidade. Mas Salvador é uma das poucas cidades que aglutina 15 características diferenciadas do turismo. Sim. Vou dar um exemplo assim, ó. Se nós formos a Ouro Preto, em Minas Gerais, tem turismo náutico? Não tem. Você vai ter o turismo cultural, Só histórico, basicamente. né? Se você for a Gramado, você tem turismo náutico, turismo educacional? Não tem. Mas ela está muito focada. E aí eu estou falando de Gramado como algo fantástico. Salvador tem náutico, sol e praia, educacional, cultural, religioso, fantástico. e religioso não só ligado ao catolicismo. Não, de diversas. Catolicismo é um detalhe. Diversas porque religiões. E turismo afro, Sim. que é algo também assim, a gente que está lidando e aprendendo. É pouco explorado, né, Léo? Pouco divulgado, pouco explorado. Não é nem que seja pouco explorado, a gente tem que dar oportunidade deles contarem as histórias dele, porque eles têm tanta coisa legal para falar, mais visibilidade, porque é algo de se impressionar quando você ouve a história contada, né, pelas pessoas que são iguais a gente, Sim. mas que estão conseguindo essa voz agora, até porque somos todos iguais. Então, assim, isso é muito legal, uma coisa que o candidato a prefeito, que é o nosso prefeito, no ano passado comentou sobre o turismo de saúde. Nós temos grandes hospitais chegando, a Rede Mater Dei, a Rede Dor, né? O Hospital Metropolitano com Albert Einstein. A pessoa, ao invés de né? se deslocar de Aracaju, de Recife para Rio de Janeiro, São Paulo, vai se deslocar para Salvador para fazer um exame, vai vir acompanhado, tudo bem. Você está acompanhando um ente querido numa consulta, mas você vai estar visitando a cidade, você vai estar consumindo, deixando dinheiro aqui na cidade. Então, assim, não existe foco para fazer turismo em Salvador. Existe a necessidade da gente trazer pessoas, estruturar, capacitar, empregar pessoas na nossa cidade, até porque batemos recordes, né? Não adianta ser o melhor lugar para visitar, o mais estruturado, se a gente continuar com essa cultura, muitas vezes da informalidade, da cidade do bico, que as coisas não se organizam, e uma cidade até despreparada educacionalmente para compor novas mãos de obras que a gente vai precisar. Ou seja, a própria cidade demanda oportunidades que o soteropolitano em si não está ainda preparado para absorver, né? Essa questão técnica do turismo, e não é só do turismo, da educação em primeiro lugar, e aí o empreendedorismo, né? Para explorar o turismo, mas explorar também tudo que pode render da cidade, né? Por exemplo, você tem um grande negócio lá que você criou no Pelourinho, que é aquele passeio do carro elétrico, que na verdade nós temos lá o guia de turismo, não é isso? Exatamente. A gente tem que frisar bem que não é o guia turístico, mas guia de turismo, é assim que eles gostam de ser chamados, né? E merecem, que
não só passeia, como explica, né, os pontos. Ou seja, com certeza você teve que buscar pessoas de referência e não deve ter sido tão fácil achar essa mão de obra. Mas conta também desse projeto e como é que você encontrou essas pessoas capacitadas, né? Oportunidade e sensibilidade. Assim que eu tomei a decisão com a minha família de ir investir no centro histórico, nós fizemos a primeira viagem em família para a Europa. Nós nunca tínhamos ido juntos para a Europa e fomos juntos. E no passeio da Europa, por Lisboa, Madrid, própria Londres, é muito comum os carros, os veículos elétricos fazendo passeios turísticos, né? E quando a gente retornou e inaugurou o casarão, logo em seguida veio a temporada de navios de cruzeiro. E aí as pessoas, navio de cruzeiro é muito comum ter senhores de idade. As pessoas, o público é o mais alto, né? Saem dali, pegam lá do porto, pegam um ônibus para subir até a praça municipal, ou vêm andando até o elevador Lacerda, sobem, e aqueles senhores de idade, às vezes no andador, conhecendo o centro histórico, querendo ter acesso à nossa cultura. Aí na oportunidade é aquela coisa, né? Dá um estalo. Brilhou o olho, né? O olho brilha, e aí nós tivemos essa ideia de possibilitar, né, você fazer um passeio pelo centro histórico com todo conforto. E o mais legal, trazer um carrinho elétrico com acessibilidade, porque você consegue acessar com cadeira de roda o próprio carrinho elétrico. Então, assim, trouxe uma sensibilidade. Um carrinho de 7 lugares, é isso, Léo? É um carrinho de 7 lugares. E aí, na verdade, são 5. A gente consegue comportar 5 pessoas, mas tem motorista e guia, ou seja, a gente apertando dá um jeitinho, às vezes, quando a família é maior, mas a gente tem muita perspectiva de na retomada por completo, ser um serviço muito mais ofertado e que possibilite... E tem um custo muito acessível, né? Qual o valor mesmo? Acho que é R$200, é isso? É um custo de R$250 com motorista e o guia. Por 5 pessoas é R$50 por pessoa, imagine. Exatamente. Né? Com o guia contando a história é algo muito interessante. Realmente fazer o passeio. E outra coisa, não deixa de ser um excelente passeio, agradabilíssimo, porque o Pelourinho é maravilhoso, mas para você explorar ele bem, você tem que dar uma boa caminhada, né? E naquelas pedras antigas que são lindas, ou seja, é uma acessibilidade geral, inclusive de maximizar o tempo do turista, né? Muitas vezes vem o turista de cruzeiro que tem aquele turno, né? Aquela manhã, aquela tarde, corrida, né? Então, se ele não aproveitar uma mobilidade dessa, ele não vai ter. Não vai conhecer. E o bacana quando você faz toda essa mobilidade, essa amplitude, é que, querendo ou não, do terreiro de Jesus, tudo se torna perto no Pelourinho. Sim. O terreiro ele é muito central. O terreiro é central. Então é bacana porque as pessoas identificam as lojas de arte, as lojas de artesanato, as igrejas, e geralmente ela faz o passeio e depois ela se desloca para aquele caminho, né? Porque ela se familiariza com a região. Você está ajudando a movimentar toda a economia, né? Porque depois que ela passou naquela loja, ela viu, ela gostou, ela volta, né? Então você tem uma movimentação do negócio como um todo, né, Léo? Exato. Acaba fomentando todo o negócio local, né? Exatamente. Pesquisas recentes colocam Salvador como a cidade de melhor para se investir. Por quê? Porque existe um mercado de oportunidade muito grande. Nós temos na Bahia, por exemplo, a própria Vila da Praia do Forte e a Rua do Mucugê como grandes centros de consumo, compra. Muitas marcas estão lá, marcas qualificadas. Né? E o centro histórico, o Pelourinho, ele precisa resgatar isso. Agora, ele vai resgatar quando ele tiver um movimento constante. Sim. Porque Portugal, Lisboa já é esse conceito. Os casarões antigos de Lisboa, existem marcas famosíssimas lá. Né? Então você circula pelo centro de Lisboa,
não com uma imagem de que aquilo é um shopping a céu aberto. Nós não podemos, em hipótese alguma, só porque existem marcas que movimentam a economia do lugar, tratar aquilo como um shopping a céu aberto, porque isso é denegrir a cultura e a história, a arquitetura do lugar. Mas existe um potencial. As pessoas precisam deixar dinheiro para movimentar a nossa economia, para que a gente possa montar novos negócios, empregar mais. E eu acho que essa cultura da informalidade ela tem que ser substituída, né? Essas pessoas precisam ser acolhidas de alguma forma. Primeiro, pelo dever do poder público, de capacitá-las e educá-las. Oportunidade de renda, né? E aí, quando o governo capacita e qualifica, prepara o a cidadão, oportunidade surge. Porque da mesma forma que nós temos oportunidade de empreender, essas pessoas precisam entender que quando você consegue um emprego, se qualifica para isso, pode ser ali a oportunidade da sua vida. Pontapé inicial para fazer outras coisas, inclusive. Ô, Léo, você é um cara que a gente sabe que é multiempresário, tem diversos focos de atuação, mas bem uma estratégia bem definida. Mas a gente estava falando também da sua disciplina pessoal, e em cima da sua disciplina pessoal, do seu gosto por esporte, por ser faixa marrom de jiu-jitsu. E você falou eu falei para você, qual a sua grande lição que você tira do esporte para esse dia a dia seu tumultuado, e nós todos ainda estamos passando por uma grande pandemia, onde seus negócios localizados em shopping center, voltado para o turismo, voltado para a alimentação. Praticamente lá o casarão, né? Tinha acabado de abrir. Exatamente, voltado para a alimentação, que foi também um outro turismo, shopping e restaurante de um modo geral, né? Além dos shows, foram um dos maiores impactados, né? Vamos dizer assim, todos foram, mas essas atividades econômicas realmente sofreram muito e ainda estão sofrendo, estão se recuperando. Como é que você tira do esporte as lições importantes para o teu dia a dia, e principalmente aquilo que você falou com a gente nos bastidores? Eu acho que vale a pena trazer para todo mundo aqui. Você comentando aí, eu estou refletindo aqui, dizendo assim, é verdade, com essa pandemia eu só tomei porrada, né? Porque bares e restaurantes, porrada, eventos, porrada, shopping center, pancada, porrada. Então, assim, se dá até para virar um meme, né? E assim, eu acho que cada esportista ele se identifica com aquela atividade fim dele, né? A gente vê aí os movimentos de ciclismo, agora tem aí a moda do beach tênis, né? Que está chegando. A canoa havaiana, aí, né? Que está muito forte em Salvador. A canoa havaianas e é muito legal quando você se identifica com a sua atividade física, porque se você não se identificar, você não faz. Essa é a pode grande só na moda, né? Tem realidade. O conselho que a gente tem que dar é que a atividade física faz bem à saúde, nos traz longevidade, e a gente tem que buscar o tempo todo descobrir qual é aquela que você vai se identificar. Parado é que não pode ficar. E assim eu comecei o jiu-jitsu. Né? Comecei, já treino aí há 10 anos. E assim, é uma atividade muito desafiadora, porque as pessoas às vezes pensam na luta, na questão da violência, e a grande verdade é que ele é um xadrez, ela é uma atividade que envolve muita técnica, a arte é suave, né? A questão do jiu-jitsu nasceu de movimentos, né? Exatamente por conta disso, para que o mais fraco pudesse ter chance frente àquele, entre aspas, mais forte. E é uma atividade de muita técnica e muito detalhe, e que te coloca em situações de sufoco o tempo todo. E são nessas situações de sufoco que, se você se apavora, ou você se machuca, Sim. né? Ou você dorme, apaga, como a né? gente fala, você apaga, ou você vai ter uma alternativa prática de se livrar daquilo, que é dando os famosos 3 tapinhas. Desistindo, né? Desistindo.
Exatamente. Jogando a Quando toalha. a gente traz essa visão para o lado empresarial, Sim. é bem por aí que a gente vive, né? No sufoco, você bate ou você tenta uma alternativa? Se você se desesperar, aí você acabou. Você vai se Parar, machucar. respirar, né, Léo? Ganhar fôlego e Pensar. repensar na estratégia, pensar e repensar. Né? Repensar, exatamente. E ir até o limite. Porque, assim, o que não se resolve, resolvido está. Então, O que não se resolve já tem uma resolução. Exatamente. Então, o jiu-jitsu traz muito disso, né? Para os empresários que praticam essa arte marcial, eles comungam desse pensamento de como é importante você estar numa reunião e às vezes a pessoa altera a voz ou simplesmente coloca uma pressão que você não estava preparado, mas é aquela hora que você diz assim, para quem aguenta um aperto no pescoço, Isso é a fichinha. gente vai... Acho que a grande lição também, né, Léo, é você não se deixar levar nem pelo ambiente, nem pelo oponente, nem pela circunstância, né? Você tem que saber o que você precisa fazer para sair da situação, independente de quem está do outro lado, né, Léo? Exatamente. E assim, respeita ao próximo e se desistiu, começa de novo. Vai de novo. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E começa E tem um de novo. detalhe de você se autoconhecer, né? Você sabe como você está sendo muito exposto ao limite, né? O sufoco é o limite. Ou você perde ou você sai daquela linha. Você começa a saber, poxa, da última luta ou do último momento eu reagi dessa forma, tive essa consequência. Agora eu sei que se eu reagir de outra forma, eu com certeza vou ter um resultado diferente, né? Para ter resultado diferente tem que agir diferente, né? Exatamente. E aí é o encantamento da atividade física, é muito legal. Eu já passei dos 40 e às vezes me sinto criança indo para casa pensando, não, da próxima vez eu vou fazer assim, vou fazer diferente e acho isso, é isso que talvez seja a grande fórmula da juventude, né? A gente nos sentir jovens o tempo todo. Porque... E nos desafiar, né? Nos desafiar sempre, né? Porque a turma lá tem 20 anos, 22 anos e eu vou pra cima. Vem pra cima. Tem um fôlego, mas tem um ímpeto da juventude também, né, Léo? A afobação, como a gente fala aqui. A questão da competitividade é muito legal e assim, com respeito, acho que isso é o mais bacana, talvez, do jiu-jitsu. Como é uma arte marcial que não tem, que existe o treino, mas existe a prática do que a gente chama no Rio de Janeiro, que eu sou do Rio, a gente chama a Vera, né? Aqui também. É a verdade propriamente dita. Acho que a gente aprende muito disso também, os nossos limites e os nossos respeitos. E é muito legal todo mundo, no final, se cumprimentar e você criar uma rede de relacionamento com várias pessoas, mas com aquele gostinho da competitividade que cabe ao ser humano, né? E, Léo, né, a gente conversou muita coisa aqui, mas que para quem está empreendendo hoje, para quem está com dificuldade, para quem está literalmente, né, sufocado com o seu negócio, qual é a dica que você dá? O que é que você, né, nessa sua longa trajetória no mundo empresarial, no mundo de negócios, de várias vertentes, você dá para o empreendedor hoje que está aí saindo, como o Dimitri falou, de um momento de pandemia e que precisa se reinventar sempre? O que é que você diz para quem está nessa zona de sufoco agora? Vou refletir aqui também, dizer assim, para todo mundo, né, Jefferson? Porque essa fórmula do que é sair da pandemia, ela é algo novo para todos nós. Não foi fácil para ninguém, não está sendo fácil para mim também. Eu costumo dizer que pessoas que estavam estabilizadas com seus projetos conseguiram se segurar, caminharam, isso é comum. Mas quem estava empreendendo, em cima das oportunidades, né, os jovens empreendedores, que é o nosso caso, não dá para achar que estávamos em berço esplêndido, e a grande maioria, né, e maioria ela é soberana. Quando a gente pensa
nesse formato, realmente não tem uma fórmula. Talvez o que a gente tem que avaliar nesse momento é que em todas as esferas, eu acho que todo mundo foi colocado na mesma linha de partida. Não existe mais quem estava à frente, quem estava atrás, né? Quem tem mais experiência ou menos experiência. Todo mundo, né? É um recomeço para todo mundo, é daqui para frente. Esse vai ser o grande desafio. Uma particularidade que nós temos, para quem está numa geração mais adiante, é que realmente a tecnologia ela está num avanço gigantesco. A gente já está falando algo que você trouxe para mim em metaverso. Exatamente. Né? As crianças, nossos filhos de 10 anos de idade, brincam no metaverso. Então isso é um grande desafio. Talvez essa seja uma das fórmulas da juventude, que vai ser acompanhar algo que não fazia parte do nosso dia a dia e que colocou essas pessoas na mesma linha que nós. Agora nós estamos todos vivos, cabe a gente seguir ou não. É o digital que é a tendência. Quem vai ficar em casa e quem aguenta ficar em casa? Depois de tanto tempo ficando em casa. Então não é o digital que é a tendência, senão todos nós ficávamos em casa comprando e vendendo produto. Sim, só. Então, para quem diz isso, diz um erro, comete um erro. Sim. As pessoas precisam entender que a relação de consumo ela vai vir de um propósito. Qual é o propósito que me leva a consumir esse produto? Qual é o propósito que me leva a sair da minha casa para ir para esse lugar? Né? Não é o produto apenas que vai fazer você vender. Não adianta ter a qualidade, mas sim o valor percebido daquilo ali. Esse é o maior desafio. A experiência, né, Léo? Preço não é mais tudo, né? Produto não é mais tudo, porque às vezes é commodity, como você falou, está acessível no seu celular, está acessível no computador, mas o ambiente que você proporciona, o propósito, né? A experiência que a pessoa tem, acho que vai ser decisivo, né, para esse novo varejo, essa nova forma de atender, esse novo ambiente de restaurante, né? Então isso vai ser muito importante. Você falou o propósito, o ambiente, a experiência, tudo isso, né? Exatamente. Mas as pessoas querem sair de casa. Exatamente. E eu acho também, Léo, acrescentaria aí também a questão da experiência de consumo mesmo, de fato, né? Porque essa questão do metaverso, a gente sabe que vai impactar, já está impactando e o desenvolvimento é brutal, né? Ontem mesmo teve um desfile de moda. Sim. De altíssimo valor, né? Paco Rabanne, várias marcas já estão fazendo diversos isso. Mas a gente é muito sociável, a gente depende desse contato, né? Todo mundo sofreu na pandemia em ter que ficar longe dos familiares, longe dos amigos por um período importante, né? E a ânsia que a gente tem de se relacionar no dia a dia faz a gente não ficar preso a só ao mundo digital. É um desafio para a geração jovem também, né? Minha filha que está ali, Beatriz, Jana e Roberta, que são as nossas produtoras, que vivem do mundo digital, literalmente, né? Elas trabalham com marketing digital, com produção de conteúdo. Laela, faça o merchan direito. Laela é de Jana e de Roberta, e Beatriz juntou a elas, as duas Laelas, para produzir podcast. Nosso podcast é um deles. Estava até falando para você, poxa, a ideia nossa de fazer o podcast já tem um tempinho, mas a viabilidade só surgiu quando essa turminha colou com a gente, né? Trouxe a gente que é um pouco mais velho, né, para o mundo digitalizado. Estamos juntos, saímos juntos na mesma ponto de partida. Né? Como é que se adapta e aí a experiência do produto, eu acho que junto com o propósito de você que está criando esse produto, é que vai dar a liga, né? Seja no mundo digital, mas eu acredito também muito no mundo físico, né? Exato, exatamente, é por aí mesmo, né? Independente do produto, a veia sustentabilidade é um dos caminhos mais promissores, né? Marcas que se identificam com inclusão social, com sustentabilidade,
vão sair na frente nesse momento, e o papel nosso realmente é continuar identificando as oportunidades, né? E fazendo esse trabalho, esse papel social, né, de geração de empregos, porque às vezes o empresário ele é mal visto. Exatamente. O que deveria ter tanto apoio, né? O cara que deveria ter mais apoio. Mais apoio ainda para poder propiciar isso. É o cara que corre todos os riscos, né? Obviamente que a gente precisa trazer essa educação para quem está empregando, mas a gente também tem empresários que precisam passar por um processo educacional, né, de sensibilidade, de moralidade junto a essas pessoas, porque quando a gente ouve os dois lados, a gente percebe também certos modelos de gestão que não se adequam mais, né? E tem que evoluir de uma forma geral. Eu tive no encontro da Associação Comercial recentemente, e a Bahia, com mais de 14 milhões de habitantes, nós só temos em torno de 1,5 milhão de carteiras assinadas no estado todo. Imagina dados efetivos, está lá, podem procurar. Então é muito desafiador, e é um mercado de oportunidade gigantesco, e que a gente precisa ser apoiado e também educado para isso. E aí a gente pensa, e esse gap aí? O pessoal está sem fazer nada? Não, muito pelo contrário. Está empreendendo, né, de uma forma informal, de uma forma desestruturada, muitas vezes, né, mas lutando contra diversos desafios. Então, se a gente consegue trazer esse informal, né, com um processo de educação, né, de educação empreendedora, né, do papel dele, do propósito dele em desenvolver aquele negócio, né, e de promover isso para a sociedade, você acaba diminuindo bastante esse gap, porque carteira assinada é um dos fatores da economia. Mas você tem também um gerador de negócio que ele mesmo é o próprio... A carteira assinada é dele mesmo, ou seja, o CNPJ dele contratou ele próprio para trabalhar e ser autônomo e tocar o negócio. Mas falta muito disso. Sinergia, conhecimento para desenvolver esse projeto, né? Essas coisas todas do dia a dia. E hoje, né, coincidentemente, saiu a informação que o Pix superou a operação de débito no Brasil. Então, é o que a gente falou da tecnologia, das novas vertentes tecnológicas, como é que isso, né, introduziu na sociedade, né? E o hoje, Pix, com certeza, já, né, o vendedor do picolé, muito, né? o cara que vende coco, a baiana do carajé, todo mundo aceita Pix hoje. É uma inclusão, né? É uma inclusão digital. No mercado, né? Inclusão do meio de pagamento, tudo isso vai com certeza revolucionar muito ainda o nosso varejo, né? Pro lado do bom, pro lado do mal. Tudo. Né? Existe... Eu estava vendo as reportagens de São Paulo sobre o sequestro Pix agora, que isso deve ser apavorante. Imagina, né? Cara, que loucura. Essa situação, e é um pouco disso. A gente tem que viver a vida e buscar... É tudo muito novo também, né? A gente está se adaptando. É tudo muito novo, e de fato quem identificar as melhores oportunidades, quem montar os melhores times, quem liderar... Quem assumir os maiores riscos, né, Léo? A gente falou aqui, como você falou, o tempo todo aqui de oportunidade, mas a oportunidade está ligado, quanto maior o retorno, maior o risco, né? Exato. Vocês assumiram o risco de empreender, de montar a primeira loja especializada das Havaianas, e agora, na sua experiência mais recente, o Casarão, com alimentação, com eventos, né, com a própria Havaianas num local ainda novo para a marca. Então, né, você tem que saber que o empreendedorismo requer você estar assumindo riscos o tempo todo e muitas vezes até inovando, experimentando novos ares. Né, e até esse mercado de conhecimento, eu acho que ele vai passar por uma fase de adaptação, porque eu, além de ler, de participar de palestras e ver histórias, contar histórias, muitas vezes a gente vê profissionais, né, que multiplicam conteúdo, informação para contar as histórias dele, mas é aquele cara que teve uma empresa que não deu certo, Sim. Teve outra empresa que não deu certo, aí ficou 10 anos trabalhando numa multinacional que não deu certo, e o cara virou uma grande estrela
para contar qual é o segredo do sucesso. Né? Então, acho que isso também tá mudando. Né? É muita gente, às vezes, falando do mesmo tema. Eu costumo brincar quando as pessoas me perguntam assim, como é que você capacita a sua equipe de vendas ou a sua equipe de restaurante? Eu digo, é simples, eu pergunto para elas como é que elas se veem fazendo um bom atendimento. Né? Ou eu pergunto para elas o que é um bom atendimento. Elas costumam dizer, ser cortês, um sorriso no rosto, acomodar bem o cliente, oferecer outros produtos. Né? E o grande desafio não é esse. O cliente, ele vem e vai. Você tem a obrigação de atender ele bem. Agora, o teu colega de trabalho fica com você. A tua relação interna permanece. E a convivência é maior do que da própria família no dia a dia, né? Convivência você fica muito 8, maior. 10, 9, 10 horas. E as pessoas não são preparadas para se relacionar. Nós temos um programa de televisão que muita gente critica, mas é a grande realidade do dia a dia. Você pega um monte de gente que não se conhece, bota para trabalhar junto. Enclausurado. No primeiro mês é a maior festa e, de repente, qual é o maior problema de vários segmentos? As relações interpessoais. Exatamente. Então, você pode ter todos os cursos e toda a capacidade e qualificação do mundo. Se você não estiver bem com a pessoa que trabalha com você, você vai ver o cliente entrar na loja e vai atender ele mal. Então, é o chamado integrabilidade. O grande desafio nosso não é só empregar, mas integrar. Fazer de um verdadeiro time, né? Não adianta você empregar se você não conseguir manter aquela equipe equilibrada. E empresário que está vendo, com certeza está refletindo, porque muitas vezes nós nos pegamos resolvendo os conflitos internos, interpessoais das nossas empresas. E quem é de restaurante, sabe aí, disso. meu amigo, sabe disso. E a gente, eu já tive a oportunidade de também estar nesse ramo. O turnover, a rotatividade de funcionários nessa área é muito alta. E é bem no que você falou. É na questão de se entender como time, como parte, peça da engrenagem para atender bem o cliente, né? Não é que todo mundo é obrigado a ser amigo, mas tem que ter respeito e tem que ter força de trabalho de equipe. Que eu acho que é isso que é um principal mote que você está falando aí. Agora, Dimitri, me diz qual o curso que ensina isso não, hoje. Nenhum. Não. Isso aí é Essa é a famosa barriga no balcão, né, Léo? O empreendedor, e a gente sabe disso, o empreendedor ele tem a ideia, mas ele só aprende quando ele está aplicando aquela ideia. Né? Por mais que ele faça um excelente planejamento estratégico, tenta diminuir todas as arestas de problemas possíveis nesse planejamento, mas quando você vai pro front, suar, transpirar, né, que você começa a ver onde estão os problemas. Mas você não vai ver se você não botar em ação. Né? Você tem que partir. Você só se descobriu no Pelourinho quando você foi pro Pelourinho. Né? De repente você, como você falou, quem foi para a Praia do Forte se descobriu lá. Então o empreendedor precisa não só ter gostado do risco, não é só todo mundo tem risco, mas não é só gostar do risco, arriscar mesmo, é ir para frente do risco. Né? Olha, eu costumo dizer que por mais que a gente em algum momento esteja bem, quem trabalha com comércio não pode achar que a vida dele está garantida nunca. Porque nós já vimos grandes empresas fecharem, de fato pessoas falirem, pessoas mudarem de ramo, simplesmente não aguentarem essa pressão de liderar pessoas e muitas vezes seguirem outros caminhos. Então não existe tamanho de negócio, existem negócios. E que cada um cuida, independente da receita que ele gera ou não. Foram negócios que em algum momento tiveram suas oportunidades. Ninguém monta negócio pensando em fechar. Mas a verdade é que a maioria fecha. São sonhos que são ceifados.
E a gente precisa trabalhar uma mudança de cultura nisso e, de fato, usar o associativismo para que as coisas comecem a acontecer, para que o nosso poder público, de fato, comece a enxergar de uma maneira diferente. Agora, para isso, uma mudança de postura e de conceito precisa ser travada também daqui por diante. E o jovem está sabendo um caminho, viu? Tá, né? Acreditem Com nos certeza. jovens de 20, 22 anos de idade, porque eles São os grandes já líderes estão do futuro, né? muito preparados. Não os julguem, Verdade. né? Com certeza. Os que dar- integrem também. Tem que dar oportunidade para eles. E não só isso. No caso da nossa geração, a gente tem que colar neles mesmo. É Ou seja, isso aí. seguir o que eles estão fazendo. E as nossas jovens já sinalizaram que a gente já estourou o tempo, então vamos seguir Pra a recomendação variar, dela para variar, que a gente O fica assunto conversando. é muito bom. O nosso desafio é sempre trazer esse grande conteúdo para todo mundo, né, para os ouvintes nossos, para os nossos telespectadores, né? Mas quando o assunto é bom, a gente se perde. Então eu queria, primeiro de tudo, agradecer demais essa disponibilidade que você teve com a gente, esses ensinamentos que você trouxe aqui para todo mundo, mas a gente queria deixar o microfone aberto aí para você falar tudo que você precisa falar e o que você quer falar nessa despedida da gente. Muito obrigado. Dimitri, Jefferson, meninas aí, eu aqui agradeço. Para mim é uma satisfação estar multiplicando conteúdo, aprendendo, né? Quem sabe surge uma oportunidade por aí, já que eu falei sabe, né? tanto de oportunidade. Enquanto a gente estiver vivo com saúde, a gente vai identificar. E é o que eu falei, você tem que ter sempre o plano A, o plano B, o plano C, porque as coisas mudam e às vezes mudam de uma hora para outra. Exemplo prático nós temos aí. E dizer que as pessoas têm que acreditar em si, né? É um discurso prático, né? Natural. Se você não acredita em você, quem vai acreditar? Ninguém. Então, pessoal, acreditem, compartilhem, curtam, inscrevam-se no canal e a gente poder compartilhar com vocês esse bate-papo, essa experiência que é muito legal. Léo, muito obrigado. Jimmy, muito obrigado. Pode Obrigado avisar, a até a todos próxima. vocês.